Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a você, aluno ou aluna do nosso curso de Linguística 12, o curso de Sintaxe Formal, essa disciplina da graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e nós estamos no fatídico primeiro semestre de 2020, um semestre tão conturbado por conta da pandemia do coronavírus. Nós estamos na terceira e última unidade do nosso curso. Este é o quinto vídeo da nossa terceira unidade e, portanto, é o último vídeo da nossa série, o 25º vídeo do curso de Linguística 12. Nessa unidade, nós estamos tratando das articulações entre orações, tratando, portanto, de questões relativas ao período composto, e neste vídeo final vamos apresentar algumas críticas à maneira mais tradicional pela qual o ensino do período composto é conduzido na escola básica brasileira. A primeira crítica é apresentada na forma de uma pergunta: por que separar? Por que separar a análise do período simples da análise do período composto? Em alguns momentos, nós vemos essa separação acontecer de uma maneira desmotivada. Por exemplo, por que o estudo das funções sintáticas tipicamente se limita ao estudo do período simples e não é feita em cada oração do período composto? Por exemplo, nós mesmos aqui nesse curso mantivemos essa tradição e apresentamos a vocês, lá na unidade 2, as funções sintáticas em orações absolutas, ou seja, em frases que continham somente um domínio de predicação. Mas as funções sintáticas, sujeito, predicado, objeto direto, etc., ocorrem em cada oração, seja a oração absoluta do período simples, seja a oração não absoluta, as orações que compõem o período composto. Então, no período composto, que tenha, por exemplo, duas orações, nós vamos ter, então, um sujeito, uma função sintática, e um predicado em cada oração. E as outras funções sintáticas que podem acontecer em cada oração. Então, analisar as funções sintáticas dos constituintes é algo que fazemos no período simples, mas que da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, pode e deve ser aplicado também na análise do período composto. Essa separação, fazer a análise das funções sintáticas apenas em orações absolutas, pode passar ao nosso aluno a falsa impressão de que no período composto não há funções sintáticas, há somente classificação de orações. O que não é verdade. As funções sintáticas acontecem tanto no período simples quanto no período composto, porque elas ocorrem nas orações, seja uma oração apenas, seja um conjunto de orações. E por falar nisso, por que damos o nome de uma função sintática quando essa função é desempenhada por um sintagma, por exemplo, um sintagma nominal, e um outro nome quando essa mesma oração, quando essa mesma função é desempenhada por uma oração? Por que não podemos dizer simplesmente que um objeto é chamado de objeto direto quando é um SN e é chamado de objeto direto oracional quando é uma oração? O objeto direto é um complemento SN de um verbo e um objeto direto oracional é um complemento oração de um verbo. A sua função é a mesma. Por que darmos nomes diferentes? Por que não podemos dar esse mesmo nome, apenas com a descrição oracional, para chamar a atenção de que se trata do período composto? E o mesmo é possível dizer sobre qualquer função sintática. Sujeito pode ser simplesmente um sintagma ou uma oração. O mesmo a respeito do adjunto adnominal, que pode ser só sintagmático ou oracional, o adjunto adverbial, etc. Essa indagação nos faz lembrar do nosso velho conhecido, a hiperinflação terminológica propagada pela NGB. Pensa, por exemplo, na frase navegar não é tão preciso assim. Temos aqui dois domínios de predicação. Temos aqui o sintagma verbal não é tão preciso assim e um outro sintagma verbal navegar. Esse sintagma navegar caracterizará, portanto, um domínio de predicação, por ser um SV, enquanto esse sintagma verbal não é tão preciso assim, caracterizará outro domínio de predicação, por ser também um SV. Vejam que navegar é o sujeito do domínio de predicação, não é tão preciso assim. Nós poderíamos dizer que navegar, então, é o sujeito do predicado, não é tão preciso assim.
E poderíamos chamar a atenção de que se trata de um sujeito em forma de oração, um sujeito oracional. É muito mais econômico em termos terminológicos dizer isso do que oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Esse nome gigante, esse grande sintagma complexo, quer simplesmente caracterizar a função sintática de sujeito quando desempenhada por uma oração. De fato, cada termo desse tem um valor descritivo específico. Oração quer dizer que a função sintática é desempenhada por uma cláusula ou uma oração e não por um sintagma não oracional. Subordinado quer dizer que se trata de um encaixamento sintático. Substantivo quer dizer que se trata de um argumento que é encaixado. E subjetivo, só aqui, a indicação da função sintática desempenhada pela oração, a função de sujeito. Enquanto o sintagma reduzida de infinitivo quer dizer que essa oração, na verdade, se apresenta numa forma nominal, a forma nominal infinitiva, no caso. O que nos indica mais uma questão. Por que chamar a atenção especificamente para as categorias morfossintáticas dos verbos no período composto? Por que falamos em orações reduzidas para destacar uma forma nominal de uma oração do período composto? Por exemplo, infinitivo, gerúndio ou particípio? E por que usamos os termos desenvolvidos para caracterizar, para fazer referência a uma forma conjugada, uma forma finita de um verbo? Ou seja, quando o verbo especificamente é flexionado no tempo, no aspecto, ou número e pessoa. Por que fazer essa distinção? O que ganhamos com essa distinção? Será que o termo reduzido e desenvolvido não pode complicar a nossa análise para o aluno? Será que o aluno que está viciado na nossa análise semântica não vai imaginar que então uma oração desenvolvida é melhor do que uma oração reduzida, que então tem menos desenvolvimento semântico? Qual é o ganho na descrição das relações sintáticas com essa especificidade morfossintática? Indicar se o verbo está numa forma finita ou infinita, e no caso de infinita, qual o tipo nominal específico, infinito, infinitivo, gerúndio ou particípio. Não fazemos isso quando a forma é desenvolvida, não dizemos verbo desenvolvido no pretérito imperfeito indicativo na terceira pessoa do singular. Não fazemos essa especificação quando a forma é desenvolvida. Por que fazer a especificação quando ela é reduzida? Parece uma escolha arbitrária. Além disso, um outro aspecto que poderia ser interessante na análise das orações reduzidas é quase sempre ignorado. O fato de que nas orações reduzidas não ocorre conectivo. Por exemplo, eu vi que Maria saía, aqui uma oração encaixada, desenvolvida, porque o verbo é finito. Enquanto eu vi Maria sair, uma oração de novo encaixada com o verbo reduzido, um verbo infinito, que no caso é a forma infinitiva. E o que é interessante é que a forma desenvolvida é mediada pelo conectivo, enquanto a forma reduzida não é. Ou seja, também as orações chamadas subordinadas podem ser assindéticas, no sentido de que não são introduzidas por conectivos. Talvez a gramática tradicional não se atente a isso, porque esses conectivos são de natureza puramente sintática, sem classificação semântica, diferente dos conectivos hipotáticos, adverbiais, e dos conectivos paratáticos, coordenados. Mesmo as orações relativas podem ser reduzidas e assim não apresentar conectivos, como a deputada que sofreu um processo venceu, em que há aqui um conectivo e a oração relativa é desenvolvida, porque vejam, o verbo está flexionado. Mas se tivermos a deputada processada venceu, temos aqui uma forma reduzida de particípio. Inclusive tem essa característica de concordar em gênero e número com o termo referente. Aqui, mais uma vez, por se tratar de uma forma reduzida, não ocorre conectivo. Esse é um fato que passa despercebido nas análises sintáticas tradicionais. Ora, por quê? E por fim, outro conhecido nosso, a análise sintática deveria evitar confusão entre análise semântica e análise sintática. Por exemplo, não usando o termo principal para caracterizar a oração matriz. Ou, se assim o fizesse, indicar que se trata de uma relação de subordinação
sintática e não semântica, em que a oração principal é a oração matriz, ou seja, é aquela que recebe o subordinado, e a oração subordinada é a que está encaixada ou hipotática, e não algo que diga respeito, por exemplo, à maior ou menor importância do significado, do conteúdo da frase. Também as orações coordenadas, com as orações paratáticas, deveriam chamar a atenção justamente para a sua frouxidão sintática, por se tratar de um tipo de articulação especificamente, exclusivamente semântico-discursiva e não sintática. Além disso, é muito importante chamar a atenção que nos textos reais, quando nós falamos e quando nós escrevemos na língua, essa separação nunca ocorre dessa maneira bonitinha que nós aprendemos na escola. Oração absoluta, o período simples, e depois o período composto por coordenação, depois o composto por subordinação, e todos isolados e separados. Em textos reais, é possível encontrar todos os tipos de articulação simultaneamente numa mesma frase. Veja que isso daqui tudo é apenas uma única frase, na qual ocorre uma oração encaixada. Veja, disse que as orações transcorrerão em ordem, é uma oração encaixada. Embora haja expectativa de provocações entre eleitores mais extremistas, é uma oração hipotática, que poderão fazer propaganda de seus candidatos. É uma oração hipotática relativa. Veja que, embora haja uma hipotática adverbial, e que poderão fazer é uma hipotática relativa, enquanto mais sempre mantendo o respeito por seus adversários, é uma oração paratática, de valor adversativo. Então, numa única frase, nós podemos ter encaixamento, hipotasse e paratasse. Além do que, encaixamento, hipotasse e paratasse não caracterizam todas as formas de articulação entre orações no período. Há outras articulações que não são exploradas pela NGB, mas que um bom professor de português pode explorar com seus alunos em sala de aula. Há alguns exemplos, mas os mais notáveis são as orações correlatas, como, por exemplo, ele falou tão baixo que ninguém ouvia nada, que erradamente é analisada como subordinada adverbial pela tradição, mas vejam que, na verdade, aqui nós temos uma correlação, tão que apresenta dentro da oração matriz um elemento indicando uma dependência muito forte no elemento que virá apenas na oração articulada. A expressão falou tão pressupõe alguma continuidade que virá apenas dentro de outra oração. Essas orações estão, portanto, necessariamente correlacionadas, são relações correlatas entre si. E o caso particularmente interessante das chamadas orações desgarradas, aquelas que têm a aparência de um período independente, mas que mantêm uma relação intrasentencial. Como eu gosto de IPA, que é uma cerveja amarga, em que a oração hipotática, que é uma cerveja amarga em relação ao constituinte IPA do outro constituinte, ocorre no que é aparentemente uma sentença independente. Ora, como é que nós poderíamos ter então orações de relação hipotática, cada qual em seu período? Essa é uma questão interessante de se analisar. Quando é que nós teríamos aí a fronteira entre duas sentenças ou orações dentro de uma única sentença? Trata-se, portanto, de casos limítrofes, que podem ser ainda mais complexos do que os que aqui estou indicando. Por exemplo, é possível que tenhamos situações em que não seja possível separar de maneira categórica a articulação hipotática da oração paratática, a articulação hipotática da articulação paratática. Por exemplo, Tostines vende mais porque é fresquinho. Porque é fresquinho é uma hipotática adverbial relacionada à causa da oração matriz, ou se trata de uma paratática que dá uma explicação para a locução presente na primeira oração? Se trata de uma oração adverbial ou de uma oração coordenada? Outro caso limítrofe. Em você sendo meu amigo, deveria me apoiar, temos o quê? Uma hipotácia relativa? Uma oração explicativa?
sobre quem é você, ou uma oração adverbial, que funciona como uma condicional. Se você é meu amigo, você deveria me apoiar na interpretação pragmática respectiva. Não há uma resposta definitiva para nenhum desses casos, nem mesmo para esse daqui. Às vezes, não podemos decidir se um constituinte oracional é um sujeito ou um complemento. Por exemplo, que haja igualdade é desejável é uma construção que muitas vezes é interpretada como tendo um sujeito oracional, que é o sujeito do predicado é desejável, e é um sujeito que está em forma de oração. Mas é possível interpretar que, na verdade, que haja igualdade é complemento de desejável, portanto, um complemento nominal. E o sujeito de é desejável é, na verdade, um expletivo, ou seja, um sujeito nulo. E o que nós teremos aqui, então, é uma oração completiva e não uma oração subjetiva extraposta, como descreve a gramática tradicional, como apregoa a NGB. Além disso, podemos ter dúvidas se estamos diante de uma oração relativa livre, ou seja, uma oração relativa sem um referente explícito, ou uma oração substantiva, uma oração que é um argumento. Em João conhece quem ganhou a loteria? Quem ganhou a loteria é a oração complemento de conhecer? Ou quem ganhou a loteria é, na verdade, o adjunto nominal de um nome nulo, de um sintagma nominal elíptico, que é o referente de quem ganhou na loteria, o equivalente ao a. João conhece a pessoa que ganhou a loteria. E aqui nós teríamos o sintagma nulo equivalente a essa pessoa, e quem ganhou a loteria seria a relativa desse nome nulo. O mesmo se diria sobre quem o povo escolheu deve tomar posse, em que tipicamente analisamos que quem o povo escolheu é o sujeito de deve tomar posse. Mas, mais uma vez, será que quem o povo escolheu é uma relativa livre? Ou seja, uma oração adjetiva sem um referente explícito? Essa questão também não possui uma resposta cabal na análise do período composto por subordinação. Vejam mais sobre isso nas páginas 127 a 132 do nosso livro Texto para conhecer sintaxe. Por enquanto é só. Até breve num outro curso.